Vendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Amados, hoje é um culto muito especial, onde faremos menção do corpo e do sangue de Jesus. Mas muitas vezes nós achamos que é apenas uma cerimônia comum, ou até mesmo uma cerimônia importante, mas não sabemos a real importância dessa cerimônia. O porquê que celebramos, o porquê que nós nos lembramos deste momento. Um preço alto foi pago por Jesus, pela minha e pela tua vida. E hoje eu quero dizer sobre isto, para que nós sejamos gratos a Jesus por tudo que Ele fez na nossa vida. Porque há muitas pessoas, pastor Ramos, simplificam a morte de Jesus, dizendo: Jesus morreu na cruz e pronto. Mas se você soubesse toda a trajetória que Jesus teve que passar, quem sabe todos os dias você acordava e falava: Jesus, toda a minha gratidão ainda é pouca. Amados, como eu sempre digo, por onde Jesus passava, era notório o milagre acontecer. Porque Jesus não somente operava milagre, Ele é o dono do milagre. Sabemos que Jesus ali, apesar de ter uma grande multidão, escolheu 12 entre eles ali, para serem seus discípulos, seus seguidores mais próximos, participantes ali do ministério de Jesus, cada um na sua função. Sabemos ali que não tinha pessoas perfeitas que serviam a Jesus ali. Todos tinham as suas falhas, os seus defeitos. Alguns eram gananciosos, alguns eram ignorantes. E aquelas pessoas que andaram com Jesus, apesar de estar junto com Jesus, andando todos os dias com Jesus, ainda não entendiam o mistério de Jesus. Tendo em vista quando Jesus estava ali andando, uma multidão o apertava, Jesus parou e perguntou: quem é que me tocou? O discípulo chegou: Senhor, a multidão toda te aperta, ainda me pergunta quem é que me tocou? Não, mas esse toque foi diferente, porque esse toque saiu virtude. Quando Jesus estava ali pregando a palavra da verdade, às vezes dura, porque a palavra do Senhor é como um remédio, é um remédio. Tem remédio que arde, tem remédio que muitas das vezes é amargo, mas todos eles têm uma função: curar. E o discípulo chegou até Jesus e falou assim: Senhor, eu acho que é melhor o Senhor pregar um pouco mais devagar aí, porque as pessoas estão indo embora. Você também quer ir com eles? Aí Pedro lhe chega e fala: mas para onde que eu vou? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Olha como que Jesus foi tão importante nessa terra, para ser comparado a um simples ser humano, a ser comparado como um homem qualquer. Ele se encarna, se fez humano, para sentir a minha e a tua dor, para ninguém falar: Jesus era Deus, Jesus não sentia nada porque era Deus. Não, Jesus se limitou com todas as fraquezas e limitações de um ser humano, para provar: eu passei como um ser humano, mas eu venci, conforme a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias.
Jesus não falou isso de uma forma aleatória, não. E mal sabiam os discípulos que cerca de 2 capítulos depois começaria a fase da crucificação de Jesus. Eu começo a analisar ali na semana da crucificação, num domingo chamado Domingo de Ramos, Jesus entrando naquela cidade, e uma grande multidão ali, falando santo, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, santo é o nome do Senhor, a cidade ali recebendo bem Jesus, a cidade ali glorificando a Deus, pela passagem de Jesus ali. De repente, entre quarta e quinta-feira, Jesus nos dá uma aula de humildade quando ali próximo à grande ceia, Jesus ele chama seus discípulos e começa ali a lavar os pés dos seus discípulos. Foi como foi falado hoje: quer ser servido, sirva primeiro, porque o maior tem que servir o menor. Olha a prova de humildade. Hoje em dia parece que a pessoa é levada um pouquinho mais o cargo, parece que é maior que os outros. A diferença é que temos mais responsabilidade, né, pastor? Mas não somos maiores, não. O maior que sirva o menor. Aí chegando na grande ceia, Jesus ali conversando, falando da palavra. De repente Jesus ele solta uma bomba ali na mesa. Imagina estar ali com Jesus, oh glória! Aí Jesus de repente para até de comer ali e fala: olha, é o seguinte, um de vocês vai me trair. Aí virou um alvoroço aquela mesa. Eu imagino, será que sou eu? Aí chega o outro, não, se eu descobrir quem vai trair meu mestre, eu vou pegar ele. Sou eu? Não, mas será que sou eu? Aí de repente Judas Iscariote, tesoureiro do ministério de Jesus, para quem não sabe, homem de confiança, mas Jesus já sabia. Sou eu? Aí ele falou: aquele que pegar comigo a mão no prato, esse há de me trair. Aí quando Jesus colocou a mão no prato, Judas pegou no mesmo momento, ou seja, Judas estava do lado de Jesus. Aí Jesus, eu acho interessante que ele não falou para Judas, falou: Satanás, o que você tiver que fazer, você faça. E a Bíblia relata que Judas saiu, como todos conhecem, e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Muitas das vezes as pessoas criticam tanto Judas Iscariotes, que deu uma brecha. Judas Iscariotes foi a pior pessoa do mundo. Não estou falando que ele foi bom em fazer o que ele fez, mas estou falando que muitas vezes a gente critica tanto Judas Iscariotes e somos iguaizinhos a ele. Que às vezes não é nem por 30 moedas de prata, é por um prazer carnal, por nada. É por uma festa. Não vou porque Deus entende. É por coisas terrenas, por dinheiro. Não, mas Deus me entende. Deus me entende. Fica nessa, Deus me entende, Deus me entende. Mas muitas vezes acabamos sendo como os Judas Iscariotes, trocando a nossa salvação por nada. Trocando muitas das vezes, vou conjecturar, a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Muitas vezes por menos de 30 moedas de prata você vende Jesus. Eu e você vendemos Jesus. Mas eu costumo dizer para a amada igreja, quando eu vou falar dessa palavra, que a maior traição que Jesus teve não foi de Judas Iscariotes. Como assim? Esse japonês está ficando doido. Eu sempre escutei que a maior traição que Jesus teve foi de Judas Iscariotes. Não foi. Foi uma grande traição, foi.
Só que não foi a maior de todas. E eu vou te provar. Tudo aconteceu, como todos conhecem, sabem. Quando Jesus foi preso ali, Pedro já tinha sido avisado, tudo. Aí Pedro, olha, eu não vou te largar por nada, não vou te negar por nada, o Senhor é meu Deus. Pedro, se você soubesse que antes do cantar do galo tu me negarás 3 vezes. Alguns estudiosos colocam como cantar do galo a 3ª vigília da noite. Se você soubesse que antes do cantar do galo tu me cantarás 3 vezes, tu negarás 3 vezes. Não, isso é um absurdo, jamais vou negar o Senhor. Tanto que Pedro mostrou ali, até mesmo sua fidelidade de uma forma impulsiva, quando Jesus foi preso, cortou a orelha de Malco, o soldado romano. Aí Jesus operou seu último milagre ali, antes do seu processo de crucificação. Imagina como ficou, pastor Ramos, a cabeça de Malco. Eu estou aqui prendendo o homem aqui, achando um simples prisioneiro, um herege, como ele foi condenado, né? Imagina aquele herege pegando uma orelha lá do chão, tocando assim, ó, e a orelha do homem voltando ao normal. Aquele homem teve sua vida transformada para todo sempre, tenho certeza disso. A Bíblia não fala mais sobre Malco ali, mas tenho certeza que a vida dele foi transformada desde então. Assim como a do centurião de Cafarnaum também foi. E começou ali o processo da prisão e crucificação de Jesus. Quando chegou a próxima Páscoa, Pôncio Pilatos, ele já tinha por tradição libertar um prisioneiro. E nisto tinha Barrabás, que era um assassino. E de repente tinha também Jesus. E para Pôncio Pilatos, para ele parecia fácil. É claro que vão soltar Jesus. Eles chamam tanto ele de mestre, mestre, mestre. Vai ser fácil. Aí da mulher de Pôncio Pilatos: marido, pelo amor de Deus, não mexe com esse homem não. Bom, tá na mão do povo, né? De repente aconteceu ali aquela cerimônia que todos conhecem, para soltar um prisioneiro. Só que aí acontece a maior traição que Jesus teve. A Bíblia relata, a história conta que os fariseus, os escribas começaram ali a subornar o povo para dizer: crucifica Jesus e soltem Barrabás. Mas peraí, não era a mesma que estava falando ali menos de uma semana atrás? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Jesus. No domingo estava adorando, mas de quinta para sexta estava dizendo: crucifica esse homem. O mesmo que falava Hosana nas alturas, estava dizendo para ele: crucifica esse homem. Essa foi a maior traição. O povo inteiro foi subornado, se deixou levar. Mas Jesus me entende. Hoje em dia virou moda: Jesus me entende. Jesus me entende. Aí vai chegando aquele grande dia: bom, você entende, você era entendido na terra. A mesma multidão que dizia Hosana nas alturas foi a mesma que falou: crucificam, 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 solta Barrabás. E a crucificação era a pena para os piores bandidos. Olha como que Jesus foi comparado. Era a morte mais humilhante que tinha. Não era nem cortar a cabeça, nem veneno. Não. A pior morte que tinha para um bandido era a crucificação. Para todos ficarem sabendo ali, ó, olha só, esse aí era o pior de todos. E a Bíblia relata que Pilatos lavou a tua mão e falou: ó, sou inocente aqui, vocês que escolheram, solta Barrabás. E a Bíblia relata que Barrabás foi solto. Tanto que a história conta que a cruz de Jesus não era para Jesus, era para Barrabás. E a diferença de tamanho não era diferente. E a Bíblia relata que Jesus apanhou, assim como Isaías profetizou, viu? Foi amassado, foi moído, foi cuspido.
bateram na face dele, colocaram uma coroa de espinhos. A história conta de 4 a 7 polegadas, ou seja, quase 10 centímetros cada espinho. Colocaram ali na cabeça do nosso mestre, e ainda chicotearam ele com chicote, que eram como cordas de couro, um ferro, uma bolinha de ferro e marfim, com uma garra, com várias garras, e a cada chicotada do nosso mestre era como se arrancasse um pedaço da carne dele. Não foi uma simples crucificação, não. E ainda o povo, os soldados romanos aí, salve o rei dos judeus, não é você o rei, cadê sua majestade? Cuspiram, rasgaram as vestes de Jesus, tiraram a sorte. Agora você imagina, você muitas vezes se machuca, rala, está começando a cicatrizar, começando a criar aquela casquinha, aí gruda na sua calça e você vai tirar, já vai para o céu e volta em 2 tempos de tanta dor. Agora imagina o corpo inteiro de Jesus. Pegaram Jesus para colocar ele para carregar o madeiro até Gólgota. Aí quando Jesus falou para Pedro, Jesus conhecia Pedro. Naquele meio termo, as pessoas olhavam para Pedro e falaram: ei, você é discípulo daquele homem lá, você estava com ele. Não, conheço não, nunca nem vi. Quantas vezes os cristãos têm vergonha até mesmo de carregar a palavra de Deus? Glória a Deus. Por vergonha. Não, mas vão me chamar de quadrado. Hoje em dia está tudo moderno. Nada contra a Bíblia no celular, mas eu ainda prefiro isso aqui. Muitas vezes temos vergonha de carregar a palavra de Deus, seja ela na rua, no nosso coração, em qualquer lugar. Temos vergonha de falar do Evangelho, temos vergonha de falar somos cristãos. Aí critica Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Quando eu falo que a palavra de Deus é tão atual quanto o jornal de amanhã, é uma palavra para você meditar. Às vezes não é para você pular, sapatear, rodar, mas para você meditar. Segunda vez, você estava com eles. Não, nem conheço, já falei para você, eu nem conheço esse homem, eu estou andando por aqui. Chegou a 3ª vez, eu já falei que eu não conheço. De repente, o olhar de Jesus, Deus está falando: filho, muitas vezes você quer até desviar o olhar de mim, mas os meus olhos jamais desviarão o olhar de você. Os meus olhos estão sempre abertos para você, 24 horas. Tem gente que fala isso só para questão de oração, mas não, é 24 horas Deus olhando para você. Às vezes você fala: mas Deus tem tanta coisa para fazer, mas Ele te escolheu e Ele está cuidando de você 24 horas. Os olhos do Senhor estão sempre abertos. A palavra do Senhor diz no livro dos Salmos, número 121, aleluia, verso 3: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O olhar de Jesus sobre Pedro transformou. A Bíblia relata que o coração de Pedro quebrantou na hora e se lembrou e chorou amargamente, copiosamente. Teve um arrependimento genuíno. A diferença de Judas e Pedro, ambos traíram Jesus de uma certa forma, certo? Só que Judas se conformou, Pedro se arrependeu. Tem uma diferença de se conformar com que se arrepender. Deixaram Jesus carregar aquele madeiro. Às vezes poderia ser um caminho até curto, mas para quem está com dor, parece que uma quadra se torna uma maratona. Tanta dor. Por mim e por você, já bastava a tua cabeça furada, o sangue esvairindo,
as costas doendo de tanta chicotada, e ainda carregando o madeiro, que alguns estudiosos dizem que tinha cerca de 30 quilos, só o madeiro. E a Bíblia relata que quando chegou ali na Gólgota, caveira, o lugar da crucificação, como eu falei para você, a cruz não era para Jesus, era para Barrabás, a altura era diferente, era tudo diferente, a estrutura era diferente. Então quando pegaram para colocar Jesus, Jesus não coube naquela cruz. Tiveram que deslocar os braços do nosso mestre para ele caber ali. Jesus carregou uma cruz que não era dele. Espiritualmente falando, era nossa, porque nós éramos considerados como Barrabás sem merecer. Por isso que existiu a graça. Isso aqui significa a memória de que a graça nos alcançou. E quando chegou ali, colocaram ali os pregos. Não era qualquer prego não, era prego grande. Apoiaram os 2 pés de Jesus, colocaram os pregos também nos pés de Jesus. Já não bastava toda a dor, agora imagina aquelas feridas nas costas, pegando ali naquele madeiro, fora os pregos. Já bastava toda aquela dor. Aí tinha 2 camaradas, um do lado, um do outro, um de um lado e o outro do outro. Ainda mais 2 ladrões ali sendo crucificados. Aí chega o primeiro ladrão ainda, como já não bastasse toda a dor. Ei! Você não é o bom, não? Você não é o tal do Filho de Deus, não? Cadê os milagres? Se você é o Filho de Deus, desce daí. Tira a gente daqui. Aí chega o segundo ladrão. Fica quieto, rapaz. Você não teme a Deus, não? Sofrendo o mesmo castigo do teu filho. A gente está aqui porque merece. A gente está aqui porque cometeu o crime. Mas esse homem, o que ele fez? E aquele homem termina a sua fala dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Amados, o primeiro a ser alcançado ali pela graça, pela misericórdia do Senhor, não foi um sacerdote, não foi um pastor, não foi um levita, não foi um religioso, foi aquele que menos merecia. Jesus olhou para aquele homem, ele não falou assim: você é só um bandido, como dizem aí na terra, bandido bom é bandido morto, né? Jesus não olhou e falou assim para ele. Jesus pegou e olhou com compaixão e falou: em verdade eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque você mesmo no seu momento de dor, no final da tua vida, você reconheceu, você me conheceu. Agora tu verás a glória de Deus. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ei, muitas pessoas foram alcançadas pela graça ali, mas a real graça após a morte foi a salvação. Então o primeiro que alcançou a graça foi um ladrão, foi alguém que não merecia. Então quem é você para dizer que é maior, que é mais merecedor que o irmãozinho do teu lado? O primeiro que alcançou a graça foi um ladrão que se arrependeu. Mas como minha mãe falou, eu era católico, apostólico, romântico, todas as cores que você imaginar, não vou nem falar roxo, de todas as cores que você imaginar. Então, para quem veio da igreja católica sabe que todo ano tem a tal da Via Sacra, que é um teatro que eles fazem sobre isso. E eu quase todo ano era o bendito ladrão que se arrependeu. Então se tem um homem que eu conheço, é esse cara. Me sacrificava, ficava mais 3 horas, sem brincadeira, tá? Ali naquela cruz, eu era magrinho na época, então ficava assim, preso ali, claro que sem prego, né?
Colocava umas 2 cordas assim em cada mão, assim na gente, e a gente ficava assim, ó. Aí a gente tinha que morrer, né? Entre aspas, e as formigas tudo no nosso corpo ali. A gente sacrificava para isso, porque é para Deus, né? Saulo era assim. Saulo pensava que estava fazendo tudo ali para Deus, mas estava cego. Até que Jesus encontrou ele, sabe por quê? Eu imagino Deus olhando para Saulo, falando assim, ó, esse camarada é valente mesmo, né? Preciso de um desses no meu reino. Foi assim que aconteceu comigo. Quando aos 13 anos eu falei assim: olha, Senhor, assim como Maria falou, eu também vou te falar. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aí Deus falou: japonês, espera um pouquinho. E eu achava que a vontade de Deus na minha vida era ser padre. Eu achava que essa era a vontade de Deus na minha vida. Mas Deus pegou e falou: não. Teu mistério é diferente, então eu estou mandando alguém lá do outro lado do mundo para falar com você. Que foi minha mãe. Dei trabalho para essa mulher, hein? Porque eu gostava de debater contra crente. Eu odiava a crente de tal forma, pastor, que eu achava que estava certo. Ainda falava assim: naquele grande dia você vai ver quem vai ser essa advogada. Eu humilhava a crente. E tinha uns crentes também que, meu Jesus amado, perdia feio para a Bíblia. Aí chegou uma mulher lá do outro lado do mundo, fazia 10 anos que eu não via, crente batizada. Última vez que eu tinha visto ela era alcoólatra. A minha mãe, tá, gente? E 10 anos depois você vê minha mãe, crente batizada, com saia até no pé. E eu pensei assim: eu acho que eu salguei essa placenta. Pode ser, não é possível. E foram dias e dias, meses e meses, pregando a palavra, debatendo com ela, pregando a palavra, debatendo com ela. Até que um dia, no dia 18 de janeiro de 2010, o Senhor me resgatou. O Senhor mostrou: você não falou para mim, faça-se em mim segundo a tua vontade? Olha o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez comigo. Eu nunca pensei que ia ser crente, muito menos pentecostal. Eu não merecia, mas Ele me resgatou. E o primeiro que recebeu ali o milagre pela graça foi aquele ladrão da cruz. Eu fazia o teatro, era o ladrão da cruz, e eu fui alcançado pela graça de Deus. Aí chegou aqui, já vou encerrar. Aí chegando perto da cruz, perto da sua morte, aonde eu li, tinha que se cumprir a palavra. Jesus falou: tenham sede. E a Bíblia relata que deram vinagre para Jesus beber e um isope. Aí a Bíblia relata que Jesus tomou aquele vinagre. Meu Deus do céu. Aí, para que a escritura se cumprisse, aqui já está traduzido, tá? Mas Jesus, ele falou uma palavra que vinha do grego: tetelestai. O que é isso? Amados, eu acho interessante que a tradução foi justamente o que o pastor Ramos falou aqui na sua oportunidade. Eu falei: confirmou a palavra. Amados, esse era um termo grego. Quando uma pessoa tinha uma dívida, e essa dívida era saldada, era quitada, era-se feito um documento, e no final daquele documento tinha um carimbo e tinha uma assinatura, uma escrita dizendo tetelestai. E esta palavra tetelestai significa: a dívida está paga, ou está consumado, está quitado, está saldado. Jesus falou assim: Pai, eu sofri aqui, mas eu posso dizer o pecado do mundo: tetelestai, a dívida está paga, a dívida por mim e por você está paga. Tetelestai, a dívida está paga. Jesus, ele carregou o pecado do mundo. E eu não estou falando isso como uma frase clichê, não, porque eu vejo Jesus ali antes de morrer, antes de ele falar tetelestai, Jesus olhando para cima e vendo como se o Pai tivesse de costa para ele. E Jesus falando assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? O próprio Jesus